Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, quinta-feira tem Coringão, Corinthians e Atlético Paranaense, jogo da vida, jogo crucial, tanto para o Corinthians também como para mim, pessoal, porque eu apostei com um palmeirense que o Corinthians não cai, uma aposta pesada, ele apostou falando que o Corinthians já caiu e eu que o Corinthians não cai. E também apostei com um flamenguista que o Corinthians vai passar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Então, pessoal, essa semana vai ser tensa tanto para o Corinthians como para mim, que confio no Corinthians até o último minuto. Fiel, chega representando com like aí. Fortalece aí com like. Dá essa... Ô, Fiel, representa, porra. A Fiel sempre representa, então... 1000 likes. 1000 likes pra gente é nada. Isso aqui é Corinthians. Isso aqui é a maior torcida do Brasil. Isso aqui não tem terceirização. Isso aqui é o time que invade qualquer lugar, qualquer ambiente. Invadimos Japão, Maracanã e qualquer lugar que seja. Se for para Assunção, final da Sul-Americana, alô Paraguai, espera mais uma invasão, que nós vamos invadir também o Paraguai. Então, fiel, fortalece aí com like, se inscreve, ativa o sininho e vamos falar de Coringão. Coringão que tem jogo da vida. Fortalece aí. Boa, vamos lá. O Corinthians na quinta-feira recebe. Vamos ver na 38ª aí o seu banco. Vamos, veja a hora, mano. Recebe o Furacão, jogo, né, também que o Furacão tá ali, começou a descer de bico. Quinta-feira, então, recebe em casa aí 21 Furacão horas. Virou brisa, bem. É, exatamente. Olha! O Corinthians aí, depois vocês falam do imbróglio entre o Flamengo não quer as garantias, tá? Eu vou falar do time aqui, depois vocês falam... É que tem né? imbróglio pra presidente cacete, do Cuiabá também. Também. Aí vai, deixa os meninos, só Letícia... Esses imbróglios aí. O time aqui Sejamos que... justos, hein? Hã? O cidadão lá do Rio de Janeiro, o Textor, também não paga ninguém, hein? Sim. Não, também. Ah, é? Caloteiro? Esse é outro também. Tem vergonha? Contrata Aliás- e não paga. Aliás, esse hein? cara não era nem pra estar pisando no Brasil. É, não sei que... É. Ninguém fez nada com ele até agora. Exato, tá? Ele falou, meteu o dedo na cara de todo mundo aí e até E agora... não foi provado nada até Nada, agora. tá lá Nada. comendo coxinha e tomando refrigerante, dando risada. Castanha. Isso. Mas é o Mani Lele, o possível time pra quinta-feira aí, já adiantando aqui os trabalhos, né? O que treinou, aí é o Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Aí é o José Martínez, né? O Bidon, o Carrijo e o Garro. Aí tem uma dúvida aqui, ó. Ou o Romero, ou o Memphis, ou o Thales Magno. E ele, e Yuri Alberto. Isso Mas aí, não tem né? dúvida aí não, Bento. Quem é? O Memphis começou a última partida e foi bem, jogou praticamente o jogo inteiro. É ele que deve começar aí contra o Atlético Paranaense, junto com o Yuri Alberto. Aqui não sei Acho se que não tem aguenta, dúvida aí né? não, cara. O adutor, né? Não sei. Mas como não, velho? Ficou 10 dias parado aí. O adutor, né? 10 Não, dias ele tá se parado, pô. preparando pra ser titular, inclusive porque o Romero uma volta da preservada. seleção, né? Então, vai estar bem em cima ali desse jogo. E é uma final deve pro ser o Corinthians, hein? É uma final. Mais uma, né? Porque É. todo jogo agora é Mas, final, ó, cara. o Depay, aquele Essa é a mais importante do ano. O Depay, sabe aquele carro que você, pô, carro bacana. Certo. Bacana, legal. Mas assim, já tem aquele uso, já tá com aquela plaquinha preta e tal, né? É. Aí você fala assim, ó, vou dar uma volta com ele. Mas não anda muito. Carro Que se antigo, não... que se andar muito, vai parar na Vai rua. parar, vai parar. Vai parar. É o famoso caixinha de morango. Você olha por fora assim, lindo e maravilhoso, né? velho? Porque, ó, carro antigo... Mas é que tá, mas eu discordo de você, Sombra. O Depay, ele não é um cara com histórico de lesões. É óbvio que ele tem agora um resguardo, porque ele estava há algum tempo sem atuar. E ainda mais quando ele muda de país, está vindo para um futebol diferente do que ele está acostumado. É natural que exista talvez um pouco mais de cautela para colocá-lo para jogar com frequência. E o Corinthians já teve alguns Mas, problemas de jogadores que vieram e Ele tem estouraram logo de histórico cara. Ele tem histórico de lesões, sim. Tem. Tem e Tem. brava. É. É que você Tem não sim. viu o Olha, retrospecto. então, Tem sim. No Eu não Barcelona tô ele falando ficou de tempo zoeira. sem jogar. Eu não tô falando de zoeira, porque eu vi. Não, mas é histórico mano. de lesão, que é joelho e o cacete, é lesão grave? Puta, ele fica Ou muito lesão, tempo- tipo, deu uma contundida. Não, contusões. Contusões e musculares. várias. Não, mas várias. depende. Então, depende, porque se é uma lesãozinha muscular, isso tá todo jogador sujeito. Ainda mais quando você pega uma sequência de jogos, futebol desgastante, enfim. O problema é quando a gente fala de lesões, o jogador com histórico de lesões, é lesões no naipe Renato Augusto, velho.
Jogador com esquema de lesão de Peguei joelho, aqui, operação, cirurgia. 11 Fala aí, Quintino. lesões desde a temporada 2021-22. Todas É isso aí. Precisa musculares. saber qual é o tipo de lesão. Muscular. Problemas mas é musculares muscular. na coxa, Hum. rótura dos É, ligamentos não sei cruzados, não vai dar, não. problemas do tendão de É, Aquiles, o joelho é complicado mesmo. panturrilha. Tá, o negócio é carro batido, hein? É carro Batido batido, nada, irmão. hein? Olha, O Ronaldo era carro batido e você viu o que ele fez pro teu Ah, time em mas não, 2009, você não quer né, seu comparar colega? o Quer Ronaldo comparar com... o Ronaldo com o Depay mesmo? Ó, Tu quer tem uma colocar- matéria. Eu tô comparando artilheiros. O Depay, Domênico Gato, é o segundo mas não dá, maior artilheiro não. da história da Holanda. Ah, quem- Ele tá à quem- frente mano. de Cruyff, de Van História de quem? Basten. Quem é a Holanda, Da Holanda. Na história aí, né? Holanda Na é essa frente que do já Van teve- Basten? Tá, óbvio. Tu bebeu o Em quê? termos de- Na frente Não, do em termos de Van Basten? artilharia. Não, mas Ô, em cidadão, gols ele tá pela à frente. seleção ele Tá tá, louco, ué. velho. Ele só tá atrás do Van Persie, cidadão. Ele tá à frente de Van Basten, ele tá à frente de Tudo bem, mas não é Gullit, por tá à isso que frente ele é de Van melhor que os Persie, caras. Ele tá à frente Olha de Van aqui. der Vaart. Não. Mas tudo bem, só pra que a gente não fique aquela história de dizer que a gente tá falando só pra zoar, tá? É uma matéria, inclusive, da Gazeta Esportiva, onde uma médica, né, a doutora Flávia Magalhães, deu uma entrevista à Gazeta falando, olha, histórico de lesões precisa ser muito bem analisado. O Marcão tá aqui com um histórico Destacou, aqui. destacou a importância do jogador ganhar ritmo de jogo para prevenir novas contusões e falou que, olha, abre aspas, a gente sempre tem um alerta. Quando o atleta não está jogando, o nível de performance dele é diferente, principalmente para a gente que está em uma segunda fase de Campeonato Brasileiro. Estamos em uma escala de jogadores performando muito alto. Ele chega vindo de uma lesão de um tempo sem jogar e tem um histórico de lesão. Quando há um longo histórico de lesões musculares, também temos muita fibrose em geral no tecido. Ai. Depende de como foi a recuperação. Ele já teve lesão de ligamento cruzado anterior, de tendão de Aquiles, destacou a médica que trabalhou por 11 anos no Galo e acumula convocações para a seleção brasileira desde 2015. Segundo o Transfer Então, mas aí eu Market, destaco. segundo diga. o Transfer Market, são 11 lesões desde a temporada 2021-22, ou seja, há 2 anos. O Marcão tá com elas aqui, ó. Na temporada passada... Peguei no Transfer Market também. passada, pelo Atlético de Madrid, o atleta chegou a ser ausência por cerca de 2 meses devido a um problema físico. Dá uma olhadinha aí, Sombra. Os dias que ele ficou parado de cada monte, lesão. olha aqui. Olha aí, ó. Olha, só na temporada 24-25, Ah. 7 dias, 22 dias, 30... Agora, 23-24, ficou fora por uma lesão muscular, 32 dias, por outra lesão muscular, 28 dias, por outra lesão muscular, 59 dias, por outra lesão muscular, 5 dias. Na temporada 22-23, por lesão na panturrilha, 89 dias. Meu Deus. Mais uma lesão muscular, 24 dias. Mais outra, problemas musculares na coxa, 59 dias. E 21-22, ruptura muscular na coxa, Nossa. rotura muscular na coxa, 10 dias. Problemas no tendão de Aquiles, É melhor 42 parar, hein? dias. Lesão na coxa, 32 dias. Você tá me desanimando, hein? É melhor parar. E o cruzado, o cruzado. E 19 para 20, temporada 19 para 20, 200 dias por causa do ligamento 200? cruzado. 200. 200. É ligamento, né? 6, 7 Então, mas ó, vou falar uma parada pra você. Depende muito do funileiro e do mecânico. vai, Ó, tá bom, deixa eu falar. O negócio é o seguinte. Gambiazeiro. Ó, Quintino, a funilaria São Jorge, irmão, assim. recondicionou o Renato Augusto. É, Renato eu vi, Augusto eu falou, vi. eu pensei que Eu eu vi. jamais voltaria a jogar bola. Estamos A vendo. funilaria São eu Jorge, vi. ela recondicionou o Ronaldo Fenômeno. O joelho do Ronaldo Fenômeno, Quintino, era motivo de estudo na Não Santa adianta, não Casa, adianta. velho. Os caras falaram, ó, um cara com esse joelho não anda mais. O Corinthians pôs ele em campo e ele quase foi pra Copa 2010. 3 pau Então, e o negócio é o fumaça seguinte, pro cara que tem um monte de o contusão. negócio é o seguinte, Não adianta. e Põe tem pra hoje, jogar. Domênico Gato, e tem hoje uma pessoa dentro do Corinthians extremamente competente, É. chamada doutora Ana Carolina Vamos ver, Corte. vamos aguardar então, né? Essa doutora, ela falou, confia, contrata, não quebra. Então o negócio é o seguinte... Ela Ela é não curandeira, é isso? Ela é mágica. Ó, Ela é ela não é curandeira? mágica, ela é médica, não é mágica. Mas aí que tá, De brincadeira, profissional mano, é um competente, fanfarrão. gabaritada, Não adianta, gabaritada. Puta O fanfarrão. Depay, o Depay é RG número 2. Ele vai fazer no Brasil Ah. o que o Ronaldo Fenômeno fez em Putz, 2009. não, cadê o momento Confia. fanfarrão aí, pô? Aí tu É acordou. brincadeira, pô. Aí tu acordou. Ah, você tá de Confia. sacanagem. Olha, é brincadeira, Pô, né? Mas brincadeira. Não vamos lá. adianta, não adianta. Ô, Bento, e aí? Não, agora ele fica aí. Agora tem o problema do Hugo Souza, né, Ai, Manilele, ai, que ai. assim, as garantias que o Corinthians apresentou, o Flamengo não aceitou.
né, de pagamento. Que é grana. Então Tá com medo. vão se enfrentar novamente no domingo, vai ter que pagar novamente a multa lá de R$ 500 mil pra ele jogar. Não, mas é que tá, mas ô Bento, É. Bento, precisa ver o que diz o contrato. Sim. O que diz o contrato, inclusive, assumidamente, pelos dois clubes, é que o Corinthians poderia fazer 4 pagamentos aí semestrais que começariam a partir de janeiro de 25, certo? Sim. Seria janeiro de 25, meio do ano de 25, Mas isso começo que é do ano de garantia, 26 e meio do ano de 26. Mas aí que tá, Domênico Gato, se no contrato não constar que precisa de garantia, o Corinthians ele não é obrigado, Mas basta consta, você fazer a mano. comunicação. Mas consta- Tem o Consta. negócio da garantia? Consta Porque o que que estava já sendo tinha o alegado... rolo- já tinha o rolo do Mateuzinho, e na situação do Mateuzinho, o Corinthians colocou Mas essa é mais mesma dinheiro, né? garantia que era da Brax e não pagou. Por isso que eles não estão querendo aceitar Não, é. agora. Então, mas peraí, normal, mas peraí. gente. O time Mas pera lá, deve quando pra você... todo mundo, você quer o Mas quê? peraí. Mas aí que tá, Domênico. Se você apresenta uma garantia, a garantia nada mais é do que um contrato que você tem um fiador. Se você não pagar, quem paga é o fiador. A Brax, ela tem aí a empresa que é de placas aí de publicidade e é uma receita garantida. No caso aí, o Corinthians não pagou, executa lá na justiça e pega o dinheiro que o Corinthians teria para receber da Brax e vai direto pro Flamengo. Agora, com relação aí ao que está assinado, porque a garantia você não apresenta, Letícia, hoje, tipo, vou apresentar essa garantia para pagar o cara em 2025. Ou ela consta em contrato ou ela não consta. E se ela foi apresentada naquele momento e foi assinado o contrato, não tem o que pedir. Não tem o que falar, a menos que essa empresa, que teoricamente seja credora do Corinthians, ela deixe de existir. Ela entrou em concordato, em falência, e o Corinthians não tem mais como honrar com aquele negócio. A partir do momento que essa empresa consta em contrato e tá estipulado, assinado pelos dois, não tem o que mudar no meio do caminho. Mas porque esse contrato já tá assinado, Olha, gente. mano, Eu teria medo. assim, você Eu como não faria corintiano, negócio, não. você como corintiano, tá certo, né? Tem que defender. Mas defender teu time, etc. e Não tal. defender não, porque o Corinthians, Mas, ó, o Corinthians aí só já emendando no negócio o dinheiro Cuiabá, dos outros é fácil, o Corinthians hoje, ele é um péssimo É. pagador. E o Corinthians hoje, se ele vai fazer negócio com algum clube, é bom o clube realmente ter uma garantia boa de que ele vai receber. O presidente do porque Cuiabá se você desceu não a lenha, puser- você viu? E digo É o que eu acabei Cuiabá de pro falar. Ranieri. Só que pera aí, o Cuiabá até hoje não pagou o Corinthians do tal do Marquinhos também. E aí quer falar, desde Marquinhos? 2022 não repassaram. O meio atacante Marquinhos Não que tem essa foi lá pro informação. Cuiabá e teve um repasse. Eu tenho. Sim. E aí é uma Cadê? hipocrisia, Mas porque quanto que é o assim, tudo Marquinhos e bem. quanto que é esse outro aí que Eu- venderam? Não, mas, ô Dodô, dívida é dívida. E não importa a aí- questão de valor. Como é que você vai falar de uma pessoa que te deve, sendo que você Pra deve você cobrar, antes você pra tem que ela? ter Mas- o mas rabo assim, limpo. Mas aí É, que tá, precisa ver mas se é a a gestão questão- do cara, a questão é- outra. Eu não tô falando Não, mas que o Cuiabá é Corinthians Cuiabá, irmão. certo. Não tem O essa. Corinthians realmente vem deixando a desejar, tá aí com o nome sujo, tá aí com vários problemas por conta de péssimas gestões que a gente vive criticando aqui. Mas eu também acho que tem muita hipocrisia aí, muita hipocrisia em declarações de dirigentes de futebol que também devem pra Deus e todo mundo e aí quer falar. Então, mas nesse caso eu não acho tanta hipocrisia, Lelê. Sabe por quê? Porque vocês viram a declaração dele? Vimos. Então, porque Vi, eu o time concordo. contrata todo mundo, gasta 3 pau e fumaça num, e bibibi, mas pagar o que é bem menos o valor aqui não paga. E ele tem razão. Ué, como não tem mas, razão? mas tem razão. é só o Corinthians que faz isso? Todo mundo faz Não, isso, mas gente. Não, todo mundo falando não. que é Mas não é todo mundo. exemplo, né? Nesse Todo momento, mundo nesse deve momento. fazer errado. Todo mundo não. Todo mundo Não, mas pera lá. Não coloca nós nesse Mas balaio, independente, não. vamos Verdão colocar, não mas é peraí, só. vamos colocar o aqui Palmeiras um também divisor. tem dívida, Bento. E vocês Não, deixam outro de dia o contratar por ter Juventude... Não, mas dívida? peraí, outro dia o Juventude, tá devendo metendo pau no Juventude, sim. Palmeiras. Já pagou, já Não tem que dar pagou. de Já hipócrita mandaram aqui, o não, mas Pix não lá importa, já. tá devendo Já também. mandaram lá. Já Tá pagou, devendo não também. importa, já pagou. Então não vai querer jogar pedra no telhado mas do já Zé, não, pagou. que tava Paga devendo primeiro também. de vocês Agora, pra mim o falar negócio que é o vocês estão seguinte, limpos. Vamos lá. Na questão não é estar limpo. A questão nesse ponto, eu concordo com a Lelê, todos devem. Porém, a gente não tem que justificar um erro com o outro. O Corinthians ele tem que honrar os compromissos que ele faz. O Corinthians ele não pode, Lelê, ter em diversas oportunidades, ter o seu nome jogado na lata do lixo, justamente por dívida que ele coloca até penhora como taça. A taça do Mundial foi penhorada, o Parque São Jorge foi penhorado. Eu acho que o Corinthians ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade nos compromissos que ele faz. Por mais que o Cuiabá possa estar devendo, o Corinthians tem uma série de jogadores que também estão lá. O Marlon, o Walter, o Cleison, não sei se todos eles foram por empréstimo, se o Cuiabá pagou esses empréstimos, não sei também.
Eu não convivo no dia a dia do Corinthians para saber. Eu tô repercutindo aqui as declarações do presidente do Cuiabá, que para mim são pertinentes. E vou falar para vocês, cara, para mim é uma pouca vergonha a CBF não criar uma Câmara de Resoluções, por mais que ela exista, Sombra. Verdade. E essa Câmara, ô Quintino, ela não tem uma atuação que tem um efeito imediato. Porque, por exemplo, lá não pagou, daqui um mês tem que ser cobrado. E se não for cobrado, já manda direto para a FIFA. E na FIFA esse processo tem que ser rápido também, porque isso aí pode comprometer a renda de muitos clubes. Deixa eu só trazer aqui. Diga, Ademir, diga. Não, é só sobre o Marquinhos aí que a Letícia falou. Ah. Um dirigente do Cuiabá, que eu tô pegando até no site do meu timão, diz que vai pagar a última parcela esta semana. Tá dentro do prazo. Então vamos explicar direito. Então, pera lá. Peraí, vamos explicar direito para não parecer. Tá aqui, matéria do meu timão, dizendo Isso. o seguinte. Abre aspas. Vai. Tá? Segundo o clube cuiabano lá. Deixa eu ver quem que falou. Foi o presidente. No contrato, porque assim, o jogador Marquinhos do Corinthians, ele foi negociado com o Apoel, um time lá do Chipre, se eu não me engano. Certo. Perfeito, do Chipre. Exatamente. E? No contrato eram 3 parcelas que o Apoel tinha que pagar. 50 mil euros à vista, 50 mil no ano passado e 100 mil esse ano. O contrato previa que a parte do Corinthians seria vinculada à terceira parcela deste ano. A última. Exato. E o Apoel não pagou. Não tinha pago até essa semana. Nós cobramos o apoio na FIFA. Cobramos em 2022, eles pagaram. E cobramos também agora este ano e eles também pagaram, mas somente depois que entramos na FIFA. O dinheiro entrou na conta do Cuiabá no dia 9 de outubro deste ano. Isso. Agora, então. Ele falou assim, entrou agora. Então não é, segundo o presidente do Cuiabá, não é que o Cuiabá não queria pagar, é que o contrato previa que a parte do Corinthians teria que ser repassada após a terceira parcela, ok? Só que só pagou na semana passada, perfeito? E aí ele fala, agora, como que eu vou repassar esse dinheiro pro Corinthians Se eles estão me devendo. se eles me devem muito mais? Ai, ai, E aí? ai. E aí, Lelê? agora- Responde aí, Mas é Letícia. isso que eu tô falando. Então, mas peraí. Mas aqui, ó, a matéria que tava Matéria do meu e que eu timão. li aqui. Ai, ai, exatamente, do meu timão. ai. Corinthians não recebeu do Cuiabá por venda de julho de 2022. Essa era a Isso. matéria. Mas você leu a Então, matéria? Aí agora, sim, li, tá aqui na minha mão. Eu também. Ó, o cobrado publicamente mais de uma vez. Mas é que daí você leu a explicação do presidente do Cuiabá. Sim. Essa matéria que eu peguei aqui era E é mentira? de antes. Não tinha a explicação dele ainda. Ah, mas... Aí, ele fala aqui que o Corinthians não recebeu por uma venda desde 2022 e cobrado publicamente pelo Cuiabá, o Corinthians ainda não tinha recebido o valor de cerca de 370 mil. Então, essa matéria, nessa matéria aqui, não tinha aspas do presidente do Cuiabá. Aí você foi atrás das aspas do presidente do Cuiabá, que deve ter saído agora. Então, vai. Mas, de qualquer Temos uma forma, renovada. Sombra, Que isso, Marcão? Ô, Sombra, Não, Que mas- isso, Marcão? tô me escondendo aqui que eu tô com vergonha agora. Ai! Tô me Não, esconder mas- aqui que eu tô com fica vergonha. com vergonha aí da sua hipocrisia, porque o seu time ganhou 600 Perde a linha milhões. não, perde a linha Sabe não. por quê? É hipocrisia sim, senhor. Porque o seu time tem 600 milhões de dívida Mas com a é diferente de União. um bilhão. E- É diferente de um Pera aí. bilhão. Dois. Mas Não- não 600 tiram, é milhões dois. pra 1 bilhão muda Mas o quê, peraí, gente? é 2 Você quer bilhões. discutir dívida com a 1.400 União? milhões. Vamos Dois. discutir dívida com a União, então. Então, só, não, dívida com a União são dívidas gerais que eu tô falando. O Corinthians deve pra cacete. O Corinthians deve 900 milhões. Só que ano passado, vocês contrataram o Rames Rodrigues, vocês contrataram o Lucas, devendo também esses 600 milhões. Mas não e aí devendo ninguém pra outro chegava time. aqui... É, coisa Na- feia, Letícia. tá. O São Paulo nunca deveu pra outro time. Não deveu, mas... Tá, Não Ponto- teve ponto pro nenhum Maurício, clube do né? Brasil Essa- cobrou o São Não. Paulo na justiça por alguma dívida. Provavelmente, coisa Lelê. feia. Provavelmente Ah, já não. cobraram. Aliás, eu sou um dos maiores críticos do meu próprio time. Mas o meu Exato. time tá com a atitude agora de chegar e falar assim, o que eu gasto é isso, eu não posso gastar mais do que isso, né? O meu time, inclusive na figura do presidente, tá pregando agora, junto com a Leila, que é o Fair Play financeiro, Sim. de maneira que a ideia é, se você deve para algum Não pode time, pa- você não comprar. pode contratar ninguém. Lógico. Mas isso deveria Tá ter bom, sido feito há nesse muito novo- tempo. Eu Nesse quero ver novo- o Corinthians Sim, pregar a mesma sim. coisa. Sim, só que daí tem uma questão, Sombra. Eu não estou falando que é certo, tá, a gente dever, não pagar, como o Corinthians fez. A gente vive criticando aqui. As últimas gestões do Corinthians foram péssimas, afundaram o clube. O que eu tô querendo criticar é essa hipocrisia que parece que só o Corinthians faz isso.
Porque, ultimamente, se você pega todas as notícias, todas as mídias, todas as coisas que a gente fala aqui no programa, que vocês ficam zoando, parece que é só o Corinthians que contrata, sendo que tá devendo. E todo clube de futebol faz isso, vocês sabem. Tá, mas aqui Não é é só um o programa Corinthians. focado Então, nos assim, São Paulo, eu sei, Corinthians, mas- Palmeiras e Santos. E quem é o clube aqui E esses que times tem a também maior fazem. dívida de todos? Não, o Corinthians. É o Corinthians. Parado. O Corinthians- Quem é mas que eu não tô gasta falando que não é a mais maior um jogador? Corinthians. Mas quem que é o mais rico? É o Corinthians também, é natural. que o Corinthians tenha maior dívida. Isso é natural. É a mesma coisa. A conta, aí vai, é poder de arrecadação. Então, piada, guarda é o maior que a paninho minha, aí, porque ele guarda ganha mais o que paninho. É isso aí, Marcão. Ah, trouxe aqui pra Letícia aqui, né, uma que famosa é? passada de pano pra Pano, galera pano? aqui, ó. Guarda Que o isso? paninho. Não, mas eu Passando não pano passo aqui pra pano, não. Letícia, Nossa né? senhora. Passando pano aqui pra Que Letícia, né? isso? Porque tá dando uma passada de Eu pano monstro aí, critico, pá. eu critico. Não tô passando pano. Só que eu acho hipocrisia algumas coisas de outras pessoas que fazem o mesmo e querem falar como se fossem as paladinas da moral. Aí eu não concordo. Não, mas nesse Agora, caso que o Corinthians tá afundado em dívida, que o Corinthians foi uma vergonha nos últimos anos, eu vivi criticando aqui, é uma vergonha mesmo. É uma vergonha. Mas nesse Agora, caso pô, aí, ô, você vê os Lelê. outros falar como se fosse só o Corinthians, o time do calote, aí não dá, gente. Aí desculpa pra Não, mas é independente hipocrisia. do que os outros falam, nessa história com o Cuiabá, Lelê, eu acho muito feio o que o Corinthians fez, cara. Porque eu acho que dever pra qualquer um já é feio. Mas quando você deve pra um clube menor, como é o caso do Cuiabá, cara, a gente tava falando, se eu não me engano, acho que o Raniel era 2,5 de euros, que o Corinthians fez sei lá. Valor de pichincha. Então, não é pichincha pro Corinthians, mas, por exemplo, Um pro clube de Cuiabá. futebol como pra o eles Corinthians não, é. né? Então, mas é que tá, mas pro Cuiabá, Lelê, é uma conta que pode pagar pra o quem ano. tem pra É uma receber. Não, eu tô situação. falando justamente mano, que é uma mas- vergonha, porque não, pro só pra Corinthians é concluir. dinheiro de pinga, mano. Não tô Então, falando mas do só pra Cuiabá, concluir, tô falando do Corinthians. É que é pichincha, Lelê, quando a gente fala de uma contratação envolvendo 2,5 milhões de euros. Mas quando veio o Ranieri, o Corinthians trouxe uma baciada de jogadores que não deu certo e fez uma. Naquela época, se eu não me engano, acho que só ali já foram 50 milhões. Agora, na segunda janela, que o Corinthians contratou melhor, ele contratou André Ramalho, contratou Alex Santana, ele contratou o Carrídio, ele contratou o Depay, ele contratou uma série de jogadores que hoje engrandeceram e deram qualidade para o elenco do Corinthians. Porém, nessa composição de dinheiro que o Corinthians gastou, foi um caminhão. Foi um caminhão. Aqui na segunda eu acho que justifica. Se a primeira, nem tanto. Porque o Corinthians contratou um monte de tralha que não jogou e não deu certo. Mas eu acho que deveria haver aqui dentro do Brasil uma fiscalização maior Eu por concordo. parte da CBF para não acontecer esse tipo de coisa. Verdade, cara. verdade, verdade. Esse tipo de situação, quando você pega um time pequeno, pode ser um Cuiabá, pode ser Juventude, pode ser uma Chapecoense da vida, pode ser uma Ponte Preta, um Guarani. Você tira um jogador de um clube desse, eles estão esperando essa receita justamente para pagar, muitas vezes, o que eles não vão ter durante o ano inteiro. Mesmo o Cuiabá estando na Série A, mas o Cuiabá não tem um poder de arrecadação. O Cuiabá deve vender os patrocínios local dele lá para poder meio que empatar o negócio e não ter E prejuízo. tem outro detalhe, né? E o que o Corinthians Sim, mas faz peraí. nesse caso porque independente de você dever para clube grande ou clube pequeno, você precisa pagar. Porque quando você compra um negócio, você tem a obrigação de pagar. Mas o Corinthians hoje, Lele, ele tá entrando numa rota que eu acho que é muito complicado, porque você começa a perder credibilidade. Se você vai fazer negócio hoje com Boca Juniors, se você vai fazer um negócio hoje com qualquer clube aí da América do Sul, os clubes estão sabendo o que o Corinthians está fazendo. E você não vai conseguir contratar um jogador a menos que seja à vista. Porque os clubes não vão aceitar garantia de empresa que eles não conhecem. Então você, ao invés de parcelar o pagamento de um jogador, você vai ter que desembolsar um dinheiro que muitas vezes você não tem. E Mas o Corinthians a gente ele tá falando vai isso meio que aqui há virar o seu anos, Madruga. mano. E- É óbvio, só que assim, só um pouquinho, Dodô. Essa questão de ter uma fiscalização da cobrança e da cobrança virar uma punição para o clube, a gente já fala aqui há anos também no Estádio 97, inclusive eu bato nessa tecla, do porquê que os clubes continuam fazendo dívidas. Porque não acontece nada. É. Por isso que o Corinthians foi chegar nessa situação aí de uma dívida de 1 bilhão. E o torcedor o São apoia. Paulo- o São Paulo tem essa de 600 milhões, o Palmeiras, não sei, acho que estava em 400 milhões a última vez que eu vi e tal. Por que eles vão aumentando? E não sei o quê? Porque não acontece nada. Você fica ali somando aquela dívida da União e vai jogando para outra diretoria, Então, vai mas- jogando para lá, vai não sei o quê. Então, alguma coisa tem que acontecer para isso mudar. Enquanto Rapaziada. É isso aí. Fiel, é com você agora, Fiel. Comente aí o que você pensa. Pô, sobre dívida, mano, eu não vou nem comentar sobre dívida porque todo mundo deve. Todo mundo deve. Pô, eu gosto de vir aqui falar, mano, sobre o futebol. Sobre o futebol que o Corinthians estava apresentando. Um futebol de primeira. Era isso que eu queria comentar. Não queria falar sobre dívida.
Porque todo mundo deve. E uma hora o Corinthians vai sair dessa. Uma hora o Corinthians vai entrar nos trilhos e vai... Porra... É complicado demais, mano. É complicado demais estar nessa situação, pô. Hoje o Corinthians, pô, como o Mano disse aí, aqui no mercado sul-americano, ninguém confia no Corinthians, mano. É duro falar isso, mas é a verdade, pô. É só vocês verem o que o presidente lá do Argentino Júnior falou, pô. Não vamos tapar o sol com a peneira, é a verdade. O presidente do Cuiabá tem certa razão? Tem. Ele tem certa razão. Mas vale lembrar que o Cuiabá também estava devendo o Corinthians até pouco tempo atrás. E o Corinthians mandava jogador de graça para o Cuiabá. E eles não viram isso. Mas é isso aí, é águas passadas, vamos pagar todo mundo. E ano que vem será outra história. E vamos ganhar título esse ano ainda. Fiel, representa aí